Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tens. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pegou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente, que salva e perdoa e conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Ouvintes, vamos lembrar inicialmente daquela profundidade prática
real que temos meditado convosco sobre o fato de que antes de Davi subir ao trono, ele foi perseguido terrivelmente, exatamente por quem não deveria persegui-lo. Exatamente. E também daquela contradição, aquela aparente contradição do anjo, da mensagem do anjo a Maria, que nós temos sempre de guardar isto, que o anjo disse para Maria que Jesus, o seu filho, estava sendo anunciado, seria forte e assentar-se-ia no trono de Davi. E aparentemente aquela mensagem não cumpriu. Ela falhou. Falhou escandalosamente. Veja só, porque o anjo nunca deu uma aula de teologia para ela, prevenindo a ela que isto seria depois das últimas coisas, depois de cumprir o seu ministério terreno, depois dele crucificado, derrotado. Então, Maria, como uma filha de Deus, por isso Deus se agradou de escolhê-la para uma missão tão importante, tão grande como aquela, sofrer daquela forma como ela sofreu. Deus nunca teve essa dó que nós temos de deixar os seus filhos sofrerem por amor de seu nome, porque, afinal de contas, ninguém melhor do que ele sabe qual é a recompensa dos que sofrem por causa de seu nome. Mas nós estamos analisando o fato de que, pela razão, aquele anjo, aquele mensageiro era falso. Completamente falso. Porque nada daquilo que ele falou com Maria estava se cumprindo conforme sua palavra. Muito ao contrário, ela via justamente tudo ao contrário. Foi exatamente como quando Abraão recebeu a promessa com Sara. Vocês vão de notar, meus irmãos, meus ouvintes, que todas as vezes que Deus visitou alguém a quem ele escolheu para cumprir alguma missão aqui na terra especial, a vida ficou mais difícil para eles. Assim que eles foram visitados, assim que eles receberam aquela chamada, aquela vocação, a vida ficou bem mais custosa. Porque Deus chamou para coisas impossíveis. E assim que Abraão e Sara receberam a promessa, tiveram 25 anos de paradoxo, de contradição. E Maria não passou por menos. Sofreu demais. Ela sofreu a contradição da mensagem. O que somente os eleitos, escolhidos por Deus para uma missão especial, podem sofrer, podem enfrentar com resignação, com confiança, com galhardia até o fim.
Mas outro fato nos chama a atenção, também, como lembrança, é que parece que Deus, que a Bíblia Sagrada, discrimina os ricos, discrimina as cores até. Isso sempre prevendo o bem-estar de cada um. Agora acabamos de ler na primeira carta aos Coríntios um doutor, um dos homens mais sábios daqueles dias, São Paulo, dizendo que quando ele foi estar com aqueles irmãos, ele não foi estar com eles com sublimidade de palavras ou de sabedoria, coisa que ele tinha muito. Tinha de sobra. Tinha muito mais do que muitos sábios de hoje, cuja sabedoria lhes impedem, vedam seus olhos de verem, de ter uma visão celestial, a qual eles não deveriam desobedecer. Impedem, vedam seus olhos de verem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, de verem o Pai no Filho, de verem a unicidade de Deus, de verem que somente um rei vai governar essa terra, esse universo, e que não temos parlamentarismo na divindade, mas sim monarquia. Agora, se essa monarquia se manifesta, tem 3 manifestações para se completar, eles não podem ver isto. Então, quem se enquadra dentro da aparente discriminação são eles próprios. Nós temos o caso do mancebo de qualidade, que era rico, muito rico, falando da era que nós estamos vivendo, tinha tudo, com diferença, só que ele nunca prostituiu, nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, mas mesmo assim ele sofreu sua própria discriminação dos céus pela eleição. Ele prosperou, ele encheu seus celeiros, Lázaro comeu das migalhas que caíram de suas mesas, e por fim ele foi levado para o Hades, para o inferno, enquanto os sacerdotes estavam fazendo culto de ações de graças pela sua vida, cerimônia fúnebre, dizendo: nosso irmão está nos céus. Ele foi dizimista, ele foi um grande irmão aqui na igreja, ele ajudou nas obras, na construção da sinagoga, ele foi um representante da classe alta no nosso meio. O pobre coitado estava lá no Hades, no inferno. Agora você vê o que está acontecendo desde então, nesse sentido. Mas por que nós encararmos a coisa de tal forma que possa representar ou aparentar como uma discriminação da parte de Deus? Deus nunca discriminou os ricos. Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não importa quanta interpretação apareça sobre o assunto, aquelas entradinhas apertadas nas muralhas de Jerusalém, camelo que passava, entrava ali somente de joelhos, e assim é o rico que se humilha. É o rico que se humilha, está certo, que vai lavar os pés dos pobres, dos humildes, que são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que creem no profeta de Deus. Tudo bem, parece mesmo ser um camelo de joelhos, andando de joelhos, passando no fundo de uma agulha, de uma entrada apertadinha nas muralhas de Jerusalém, onde os camelos dos inimigos, por não serem adestrados de tal forma, não podiam entrar para invadirem a cidade. Calha até bem
Mas Jesus disse, não é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque onde está o seu tesouro, está também seu coração. A pessoa própria se exclui dos céus, do rapto, da eleição, do arrebatamento. Muitos há que não creem em predestinação, não creem na eleição. Não creem em Efésios capítulo 1, por exemplo. Não creem na carta de São Paulo. Não creem no livro da vida do Cordeiro e no livro da vida. Mas isso não importa. Isso não significa que a coisa esteja anulada. O simples fato deles não crerem já mostra a predestinação. Que Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, sendo onisciente, então colocou os nomes daqueles que, pela sua presciência, Ele, Deus, sabia que creriam em cada mensagem, em cada evento dele, em cada mensageiro que ele enviasse a essa terra. Sabendo disto, ele colocou seus nomes no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, o que nunca pode ser apagado. Há muitos repartimentos em um livro só. E ali tem o livro da vida. O livro da vida, sim, você pode ter o seu nome lá e depois ser apagado. Mas no livro da vida do Cordeiro, não. Estes são aquelas ovelhas de São João 10. Você quer a resposta? Leia agora São João capítulo 10 e você verá que ninguém poderá arrebatar das mãos de Jesus, porque ele diz das mãos do meu Pai, e logo diz das minhas mãos, quer dizer que as mãos eram as mesmas, porque ele diz eu, o Pai, somos um. Então você encontra isso aí, agora não mais como uma discriminação, mas sim como uma predestinação, pela presciência de Deus, pela onisciência de Deus. Ele sabia quem seria a Maria, quem seria o Davi, quem seria a Sara, o Abraão, quem seria a Ana, quem seria a Jezabel, o Acabe, o Absalão, o Datã, o Coré, o Abirão. Ele sabia quem era Josué, quem era o Moisés. Ele sabia quem era você. Ele sabe quem é você. Afinal de contas, nós cremos num Deus onisciente, onipresente, onipotente e que não é sujeito ao tempo. Ninguém o apanha de surpresa, nenhuma queda, nenhuma aceitação, nenhum levantamento. Portanto, o que nos resta mesmo, de fato, ouvintes, é darmos lugar a uma conscientização que a mensagem nos traz para assim valorizarmos esta posição no corpo de Cristo. Não somos melhores do que ninguém, como Jacó não era melhor do que Esaú. Mas como Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia, Ele teve misericórdia de mim. Como Deus tem compaixão de quem Ele tem compaixão pela soberania, Ele teve compaixão de mim, agora Ele tem compaixão do mundo todo, porque Ele amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna não compreende somente aqueles que irão no rapto, porque são duas classes de crentes, de salvos. Aqueles que pertencem à sua noiva, que estão na primeira ressurreição, e os outros da salvação comum, que servirão, lavrarão a terra em plena salvação, em plena vida eterna, levando dos frutos da terra a porta da Santa Jerusalém, e os eunucos
os 144 mil eunucos servindo a esposa do Cordeiro. Isso é profundíssimo, isso é maravilhosíssimo. Você está nisso, você pode crer nisso. E se você está nisso, você crê nisso. Você crê no poder de Deus. Afinal, você crê na salvação. Afinal, você crê na vida eterna, não? Então aí está. Deus não faz discriminação. Deus é, na verdade, separador. Ele separa bode de ovelha. Ele separa o joio do trigo. Ele tem uma chuva que não é para joio e trigo, é somente para trigo, que é esta mensagem. Olha, Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele possa fortalecer a vossa fé, em graça, em conhecimento, em luz intensa, em amor vivificante, em poder transformador e vivificador da fé, que nos leva à grande vitória, à tremenda vitória do amor divino, que é o reconhecimento de que estamos dentro do programa de Deus, que não ficamos de fora, não nos enquadramos na discriminação aparente, mas estamos entre aqueles que são bem-aventurados, nunca sendo melhores do que ninguém, mas justamente por isto mais agradecidos. Mais agradecidos porque grande é o amor de Deus, grande é sua misericórdia, e por isso nós podemos abraçá-lo, aceitá-lo em tempo oportuno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Amém. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Com a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou.
Quando ao alvorecer de meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou do perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou.